Os nossos irmãos da Argentina estão há 100 anos em declínio. É uma história triste de um país que já foi um dos mais ricos do mundo e que hoje está sofrendo uma inflação que pode bater mais de 80% no ano, com risco de chegar a 3 dígitos, um risco país acima de 2 mil pontos, mesmo depois de um acordo com o FMI de 44 bilhões de dólares, e com um governo que basicamente acabou. Quem está mandando no governo é a vice-presidente, a Cristina Kirchner, e isso tudo pode afetar o Brasil, pessoal, porque é o famoso efeito Orloff, eu sou você amanhã. Diga aí, Luan, o que nós vamos falar sobre o assunto? Hélio, como você pontuou, a Argentina está em crise há muito tempo, mas as coisas pioraram nos últimos meses. Em junho, a inflação oficial do país alcançou 64% no acumulado dos últimos 12 meses. Isso apesar de um aumento da taxa de juros de 33% para 52%. E o Banco Central do país estima que a inflação ainda deve aumentar e crescer até 76% em 2022. Diante da crise, a desaprovação do governo Fernandes alcançou 66%, segundo pesquisa da RDT. Um dos elementos dessa crise foi que, em março, foi firmado um acordo de refinanciamento da dívida do país com o Fundo Monetário Internacional, o FMI. Isso evitou o que seria mais um calote da Argentina, mas tem muita desconfiança se o governo de Alberto Fernandes vai conseguir cumprir esse acordo. Afinal, qual será o rumo da política econômica? O presidente Alberto Fernandes e a sua vice, Cristina Kirchner, parecem discordar da saída da crise. A ala do governo kirchnerista criticou muito o então ministro da Economia, Martín Guzmán, que foi o responsável por selar o acordo com a FMI. E ele acabou renunciando no início do mês. E ele deu lugar a Silvina Batax, que tem defendido a saída da crise a partir da manutenção de gastos sociais e mais subsídios. O pacote bilionário de obras chamado Argentina Grande é a nova aposta do governo Fernandes para sair da crise. Vai dar certo? O Linha de Fogo dessa semana é com Gustavo Segré, economista, empresário e palestrante. Tudo bem, Gustavo? Tudo bem, muito obrigado pelo convite. Nós que agradecemos aqui. Gustavo, o presidente Alberto Fernandes deu declarações recentes falando que toda essa crise que a Argentina tem vivido, né, mais uma, se deve a uma herança maldita, né, depositando a responsabilidade desse atual momento que os argentinos estão vivendo na conta do seu antecessor, o Maurício Macri. Na sua opinião, ele tem razão? Não, não tem razão. É difícil uma pessoa aceitar o fracasso gerado pela sua própria ineficiência. Então tem que justificar jogando a culpa no outro. Eu falo, o pessimista é aquele que precisa pensar de uma forma negativa, porque ele tem que justificar que não somente ele está ruim, sino que tem outras pessoas ruins. E quando as pessoas estão nessa posição, como o presidente Alberto Fernandes, ele te diz, ó, as coisas vão piorar. Ele fala, não, mas eu acho que no futuro as coisas serão melhores. Não, não pode esperar que vão piorar. Ou seja, ele tem que ficar pior para justificar que não é somente ele o fator gerador desse problema. O Macri teve muitos erros, na minha opinião. O principal é não contar à sociedade a herança que ele tinha recebido da Cristina Fernandes e tentar um gradualismo econômico que não ia funcionar, com um problema maior, que era ele não tinha maioria nem no Senado nem na Câmara de Deputados. Então não tinha como governar. É como se você quisesse ir para um lugar e a maré te leva para o outro e você não tem velame para te deixar aonde você deseja. Mas, com certeza, essa situação da crise argentina foi gerada estrita e unicamente pela incompetência do governo Fernandes, que, entre outras barbaridades, ele nunca teve em consideração a colocação que o Brasil se teve de, no meio da pandemia, fechar absolutamente tudo e colocar uma frase, o governo vai te cuidar. Aí eu perguntava, com o dinheiro de quem? Porque não tem dinheiro, e isso está se vendo agora. Uma crise terrível, com uma falta de atividade, com uma enorme quantidade de ajuda social, sem lastre, sem contrapartida, e com um governo que gasta,
como se fosse cartão de crédito que ninguém vai pagar. E a conta chegou. Mas a nova ministra da Economia, a Silvana Batax, ela tem afirmado que ela discorda, que ela acredita não haver nenhum tipo de relação entre um desequilíbrio fiscal vivido pela Argentina e a inflação que está chegando no bolso. Mas ela está errada? Não, ele está errado, sim, mas tem uma questão que é conjuntural do mundo. Primeiro, para a gente não colocar. Tem vários fatores, mas vou tomar 2 fatores que explicam por que a incidência de inflação é mundial. Os Estados Unidos está sofrendo, o Brasil está sofrendo, a Argentina também, o mundo todo está sofrendo. Que tem a ver basicamente com a pandemia, que gerou uma interrupção da geração de oferta, as indústrias pararam, a produção parou, a demanda através de meios virtuais continuou, isso empurrou de alguma forma os preços para cima. Além disso, os fretes internacionais nunca estiveram tão caros como agora. Então, isso também gerou. A princípio, teve falta de produtos e depois um incremento muito grande. Para você ter uma ideia, um container de 20 pés de Xangai ao Porto de Santos, historicamente estava $1.500. Hoje, num desce de 6.000. E não tem sempre. E, por outro lado, teve a invasão da Rússia para a Ucrânia, que gerou um faltante da energia na Europa e uma absoluta incerteza do que poderia vir a acontecer, e puxando os grãos para cima, porque a Ucrânia é produtor de grãos. Então, nesse contexto, você já tinha uma pressão inflacionária para cima. Cada país poderia atender do jeito que for. E você vê as formas diferentes. Quais formas diferentes? Os Estados Unidos emitiu dólar adoidado, ajudou socialmente, colocou um monte de ajuda social, incrementou a despesa pública, inflação. A Argentina teve a mesma coisa, maquininha, a gente fala maquininha de emissão monetária. Tão grande é a emissão da Argentina que a Casa da Moeda, que imprime as notas, não dá abasto. Então teve que importar notas da Espanha e do Brasil. A Casa da Moeda no Rio de Janeiro emite pesos, para você ter uma ideia. Isso que gerou um descontrole da despesa e da emissão que gera por si, porque as pessoas, sentindo que o peso perde valor, eles querem soltar os pesos o mais rápido possível. A circulação do dinheiro é muito rápido. E isso faz que as pessoas puxem a demanda, porque não quero ter peso comigo. Não acredito na moeda e tento passar o dólar. E veja como a incompetência do governo é tão grande, que dentro da Carta Orgânica do Banco Central, que na Argentina começou em 1935, falava, dos objetivos do Banco Central é o controle e a defesa do valor intrínseco da moeda. Isso quer dizer, 100 pesos deveriam continuar a valer 100 pesos. Como não conseguiram, nem na época da Cristina, nem agora, em lugar de buscar a forma de fazer a Carta Orgânica ter valor, não, tiraram essa linha da Carta Orgânica. Então, o Banco Central agora está para não sei, porque não precisa controlar e defender o valor intrínseco da moeda. Então, é complexo, mas é fácil de entender do ponto de vista simples, inclusive. Luan, você, Beltrán, quem estiver nos assistindo sabe que nós ganhamos 100 e temos que gastar 80. Até 98, eventualmente 100. Algum mês 105, mas não podemos gastar todos os meses 120, porque o nosso pai vai nos ajudar um mês, o tio ajuda outro mês, uma prima ajuda outro mês. Fala, cara, desculpa, eu não tenho como te ajudar a vida inteira, você tem que controlar as suas despesas. O governo não faz isso. Há anos que o governo argentino está gastando muito mais do que arrecada. Então, ou imprime moeda, gera inflação, ou emite títulos públicos que todo mundo sabe que não vai ser pago. Por isso, na crise de 2001, o valor do título argentino era 25 centavos por cada dólar. Hoje é 0,18 e ninguém quer. A outra opção para controlar essa despesa e essa festa pública é aumentar a carga tributária. Não aguenta mais. O empresário não aguenta mais. Qual seria a quarta? Diminua a despesa pública. Coloca as contas em equilíbrio. Tanto que a Silvana Batax falou, não, temos que buscar o equilíbrio fiscal. Mas não falou como.
E quando a economia você não gera expectativa de melhora, todo mundo acha que vai continuar do mesmo jeito. E está onde está. Ou seja, nós temos sim fatores externos, mas também tem muitos erros internos nessa situação. E aí a grande questão, né? Você acredita que ainda tem uma saída, o governo Fernandes ainda consegue trazer alguma solução? Ou você acha que é questão de tempo até a Argentina dar mais um calote nos seus credores internacionais? Eu acho que vai ser mais de novo um calote. Não tem como sair dessa se não acomoda a despesa. Seria mais ou menos assim. Eu vou no meu chefe e falo, eu preciso aumento de salário. Por quê? Porque eu estou gastando muito. Eu falo, não, peraí, eu posso te aumentar o salário se você aumentar a produtividade, se você trabalhar mais horas, se você me gerar mais lucro. Mas eu não posso aumentar o salário porque você gasta muito. Diminui a tua despesa. Como o governo não quer fazer isso, na emissão dos títulos, para ter uma ideia, quem nos está ouvindo, a última emissão de títulos públicos, o Banco da Nação Argentina foi obrigado pelo governo a comprar toda a emissão de títulos. Então, o banco, como se fosse o Banco do Brasil, compra a emissão de títulos do Tesouro porque ninguém quer. É absurdo, porque o banco é estatal. Então, está trocando as coisas. Quando você pega reservas internacionais do Banco Central, você tem um papelzinho que fala Previdência. Tem outro papelzinho que fala swaps cambial. Tem outro papelzinho que fala, Caixa Econômica Federal. Aí fala, mas quanto dinheiro tem? Não, está no cheque especial. As reservas internacionais do Banco Central Argentino está no cheque especial, 5 bi negativo. Então, ou ele entra na linha, ou ele vai explodir. E tudo indica que ele vai explodir. O problema é que falta 1 ano e meio para as eleições do ano que vem. É muito tempo. Bom, Gustavo, a gente sabe que a Argentina ela tem algumas tradições, né? Ela tem o tango, a tradição de perder a Copa do Mundo e também tem a tradição de controle de preços, né, Gustavo? E tem um dado da pesquisa do Ipsos, essa pesquisa já tem uns 3 anos, mas que mostrou que, apesar das fracassadas tentativas de controle de preços, 86% dos argentinos são favoráveis a esse tipo de política. E, diante do aumento da inflação, isso tem sido feito novamente, né, em variados graus. Qual que é a explicação para a Argentina abraçar uma política econômica tão ruim, Gustavo? É a única que conhece. Imaginemos, Luan, que você está no meio da selva e você tem um coqueiro, mas é a única coisa que você tem. Então, todo dia tem que comer o coqueiro. Todo mundo dia vai e come do coqueiro. Aí vem um dia alguém e fala, cara, tem um bananal aí, tem um plátano que você pode tirar a banana. Aí fala, não, desculpa, eu gosto do coqueiro. Fala, por quê? Porque nunca experimentou outra forma. A Argentina só trabalhou com metodologias econômicas heterodoxas, que não servem para porcaria nenhuma. Então, quando conseguia haver uma ortodoxa, que foi o governo Macri, foi impedido. Ou o Macri não quis, ou ele não soube, ou ele não conseguia levar adiante políticas de reformas estruturais. Isso deu, de alguma maneira, o discurso desse governo do Fernandes, a culpa é do governo neoliberal. Não, não teve nada de neoliberal, só o título. E aí complica as políticas liberais, como o Guedes está levando no Brasil, que claramente dá resultado. Diminui a carga tributária, vai aumentar a produção, tira as pessoas que estão fora da linha da formalidade, gera tributos, gera empregos. Isso vai aumentar a quantidade de pessoas que aportam de alguma maneira, e conforme tem uma lei de Laffer, que tem até uma curva, conhecida como a curva de Laffer, que quanto você aumenta a carga tributária, diminui a arrecadação. Por quê? Porque o custo de oportunidade de ser ilegal, de sonegar, é muito menor que pagar os impostos. Então, o que a pessoa faz? Cara, eu vou ficar na informalidade. Se um dia me pegarem, eu pago. Então, isso complica tudo. Por isso, você na Argentina tem os preços controlados e não tem produto. Você tem um dólar oficial, mas não tem dólar. Você tem um Estado que te fala que te dá saúde, educação e segurança. Não te dá nem saúde, nem segurança, nem educação. Então, a Argentina está vivendo numa nuvem imaginária de um país que pode ser maravilhoso e que, por culpa de governos
populistas de esquerda não está conseguindo ter esse desempenho que tem. Tem a maior reserva de gás. Você consegue acreditar que a Argentina importa gás? Mas tem a maior reserva de gás do mundo e não consegue produzir. Lembra aquela frase do Milton Friedman, né, de que se o governo federal administrasse o deserto do Saara, em 5 anos ia faltar areia, né? Um pouco o caso argentino. Mas não tenha dúvida, não tenha dúvida. E o capitalismo que faria? Permitiria a construção de oásis, manda aí produção de água. Mas é assim, eu não vi ninguém que fuja dos Estados Unidos para Cuba, nadando. Eu não conheço. Eu não vi ninguém que esteja no Berlim Oriental e o do Ocidente diga, cara, você está melhor, eu vou atravessar o muro para o lado oriental. Eu falo, não, teve gente que morreu até para ir para o outro lado. Então, por que isso? Porque não se beneficia o mérito, porque não tem nenhum sentido ser melhor, se esforçar, estudar. A justiça social da esquerda está dada em que aquele que consegue ter alguma coisa desça, quando o melhor seria que aquele que não consiga ter alguma coisa possa ter argumentos para subir. Maravilha, Gustavo. Bom, eu também não conheço ninguém que saiu dos Estados Unidos nadando para ir para Cuba, né? Mas se alguém da audiência aí conhecer e puder indicar para a gente, seria um prazer trazer aqui para entrevistar no Linha de Fogo. Nosso anfitrião, Hélio Beltrão, gostaria de fazer uma última pergunta para o Gustavo. Boa noite, Gustavo. Gostaria sim. Muito obrigado por estar conosco. É um prazer. Você que é argentino, mora há 38 anos no Brasil, eu acho que você conseguiria fazer um paralelo. Então, eu queria tentar fazer um paralelo do Macri, que foi o primeiro governo aí, não esquerda, não peronista nos últimos tempos, com o que está acontecendo no Brasil, onde a gente tem um governo também que não é de esquerda, o primeiro em 2 décadas, e na Argentina o Macri não conseguiu se reeleger pelos motivos que você mencionou. Foi muito gradualista, ele não contou a história toda ou não quis fazer certas reformas, era minoria no Congresso, e aqui o Bolsonaro começou como minoria no Congresso, e também está tendo uma oposição da esquerda muito grande. O que você acha que dá para traçar de paralelo? O Bolsonaro vai perder a eleição como o Macri perdeu? Eu acho que todas as pesquisas dizem que eu estou errado. Quando eu falo na Argentina e me perguntam, em outros países, quem vai ganhar? Eu falo, o Bolsonaro. Não, mas você é doido. Nenhuma pesquisa fala isso. Mas por que justifico? Eu olho muito a rua. Eu olho muito nos indicadores econômicos. Quando uma pessoa não tinha emprego e agora tem emprego, sente que essa política econômica está sendo saudável. Então ele vai querer votar. Pergunta uma quantidade enorme de pessoas que no primeiro ou segundo governo do Lula teriam votado no Lula sem ser de esquerda. Por quê? Porque precisava de alguma maneira ratificar essa posição econômica que lhe permitia ter um emprego. Quando nós avaliamos, as diferenças maiores estão na economia. O Brasil tem hoje equilíbrio fiscal, tem superávit fiscal. Em janeiro teve superávit nominal. Para explicar melhor e fácil, o governo arrecada, tem as despesas, sobra dinheiro. Paga os juros da dívida e sobra dinheiro. Isso se chama superávit nominal. Isso é muito estranho e o Brasil conseguiu. Tem o superávit nos últimos 9 meses em forma consecutiva, ou seja, gasta menos do que arrecada. Consegue baixar tributos. Permite isso de alguma maneira, baixar a pressão inflacionária, que está conseguindo diminuir, e tirar o peso do produtor, do que for, serviço, agropecuarista, indústria, que tem mais condições de contratar mais pessoas. Eu, na minha empresa, estou contratando pessoas, e quando você contrata pessoas, você permite que alguém que não tem emprego possa entrar de novo no circuito econômico, programando uma compra, um almoço, um cinema, umas férias. Então, a economia se expande. Por isso, eu duvido que o Bolsonaro vai perder. Claro, pode acontecer que a pessoa diga, não, eu prefiro outra opção, não gosto do jeito do Bolsonaro. Aquele que pensar isso, e eu não faço defesa do Bolsonaro, mas se faço defesa do modelo econômico. Olha para a Argentina o que acontece com a esquerda, quer regulamentar a mídia, quer regulamentar a imprensa,
quer fazer um salário básico universal. Isso quer dizer que poucos trabalham, tiram daquele que trabalha para passar àquele que não trabalha. Tem 3 gerações na Argentina que ganham um plano social, uma ajuda social, e nunca trabalhou. E quando você vê que teu pai nunca saiu cedo para procurar emprego, teu avô nunca saiu cedo, dorme até tarde, fica fazendo nada, qual é a motivação do filho de trabalhar? Então, eu enxergo que o risco de essa alternância no Brasil é muito grande nesse momento. Daqui a 4 anos, o Brasil vai estar muito mais estabilizado, aí pode vir quem quiser. E é uma boa opção, porque não estaremos escolhendo entre o ruim e o pior, estaremos escolhendo entre o melhor e o melhor ainda. Isso não foi possível na Argentina e eu espero que seja possível no Brasil. O risco de que a esquerda volte com Chile de esquerda, Colômbia pela primeira vez na história de esquerda, Bolívia da esquerda. Brasil seria uma contenção ao Foro de São Paulo se o Bolsonaro se reelege. Muito bem, obrigado, Gustavo. Obrigado a vocês pelo convite e as ordens. Quando vocês quiserem, a gente fala até de futebol. Não gostei desse. Você me cutucou um pouquinho, mas tudo bem, não tem problema. Gustavo, então só uma última pergunta, já que você não gostou muito de falar de futebol, vamos falar de história e política. A gente sabe que o Pelé é melhor que o Maradona, mas o Perón ele foi pior do que Getúlio Vargas também? Não, eu acho que foram diferentes. O Perón era da direita, agora o peronismo é da esquerda. Eu não sei exatamente quando virou, mas eu sim sei que quando começou o Perón, em 1945, foi o começo da queda da Argentina. O Brasil, quando eu vim aqui no Brasil, em 1980, o produto bruto interno do Brasil era equivalente com a Argentina. E hoje é 5 vezes mais. O produto interno de São Paulo é 2 vezes da Argentina. E isso não foi apenas por um mérito do Brasil, sino por um desmérito da Argentina. Eu acho que o Pelé foi melhor que o Maradona, sim. E aí cortei o teu barato, porque não podemos brigar. Eu acho que o Pelé foi melhor que o Maradona. Não acho que o Neymar seja melhor do que Messi. É uma apreciação. E só para ter uma ideia, eu tenho uma camiseta que é metade argentina e metade brasileira. Porque se alguém quer me bater, bate de um lado somente. Então, eu já falei que era uruguaio no Brasil porque tinha medo de apanhar a Copa do Mundo em 1994. Já fiquei preso no metrô de Santiago no final da Copa América 2015, quando a Argentina perdeu com o Chile. Então, futebol pode vir que eu tenho resposta para te dar, tá? Tudo bem, então. Saudações do Fluminense. Então, Gustavo, torcedor do Boca Juniors. Vamos finalizar aqui. Muito obrigado pela participação, Gustavo. Até a próxima. Obrigado a vocês. Hélio Beltrão, a Argentina já foi uma das nações mais ricas do mundo, mas desde 1951 ela já enfrentou 24 recessões econômicas. Por que os argentinos não aprendem, Hélio? Se o Gustavo não sabe explicar direito, o que diria eu, não sei. Eles têm tentado, de qualquer jeito, seguir nessa insanidade de repetir políticas públicas que não funcionam e não conseguem sair disso. É o que ele falou lá. Eles viveram sempre nessa tese de que o Estado é que resolve, o Estado é a solução, e não conseguem sair disso. É uma coisa incrível. E agora, com o kirchnerismo se estabelecendo cada vez mais, né? Embora esse governo esteja, na verdade, decadente, talvez nem chegue ao final, eles não estão com boa cara do que vai vir para frente. Né? Eu concordo 100% com o Gustavo quando ele disse que deve haver mais um calote. Se você olhar os títulos de 30 anos da Argentina, eles estão pagando 50% ao ano em dólar, que são os 18 centavos, que estava lendo o título que ele botou lá. Né? Isso aí mostra que ninguém acredita que eles vão pagar esses títulos. Então, já entrou o stand-by do FMI, 4 bi de dólar, num programa de 44, e ninguém acredita que eles vão conseguir pagar o resto das dívidas, né? que somam 350 bi. Hoje, pela primeira vez, pelo menos acho que é a primeira vez, o dólar lá superou 300 pesos. Né? O dólar paralelo, que é o que vale, não é o dólar de mentirinha, que é 130 pesos, né? Que é o dólar oficial.
que o Gustavo mencionou, que ninguém consegue acessar, e só quem é amigo do governo, está numa fila especial, é 130. Mas o dólar de verdade, 300 pesos. Né? A gente viu essa semana que o iPhone topo de linha lá já tem cotações passando de 1 milhão de pesos, um iPhone. E mesmo um óleo de cozinha custa mais do que 1.000 pesos, que é a cédula de maior denominação que eles têm, 1.000 pesos. Então, para você comprar um azeite, um óleo de cozinha, não é azeite não, um óleo de cozinha, você usa a maior nota deles, mais do que a maior nota deles. Ou seja, a coisa está realmente muito complicada, especialmente na questão da inflação. O Gustavo mencionou o que aconteceu lá com o Banco Central, que eles tiraram lá no estatuto do Banco Central a frase de que tem que lutar pela estabilidade do peso, e realmente o que eles estão fazendo, Luan, é emprestar dinheiro para o governo, ou seja, monetizar. Vai lá o Banco Central, cria dinheiro, entrega para o Tesouro argentino gastar, né, com déficit. E aí o que ele faz? O Banco Central argentino fala, olha, mas se a gente ficar fazendo isso, a inflação vai chegar a 3 dígitos de hiperinflação. Então, ele tenta fazer o que os economistas chamam de esterilização. Ele enxuga essa liquidez vendendo títulos do Banco Central da Argentina, que vira uma bola de neve, algo prestes a explodir, porque mesmo essa esterilização não é sem custo. Eles pagam juros em cima disso, esse dinheiro vaza para a economia, e é por isso que a inflação já está... os prognósticos já superam 80% ao ano e pode bater em 2022 ainda mais de 100%, é possível que bata. Ou seja, eles estão indo numa direção muito ruim e as pesquisas indicam que os kirchneristas aí vão perder as eleições. Então, a frente de oposição liderada pelo Juntos pelo Câmbio, né, que é uma frente com a União Cívica Radical, o pessoal do Macri e o Partido Republicano do Lopes Murphy, que é um liberal, eles já estão bem acima nas pesquisas do que os kirchneristas e estão quase empatando, né, com o Javier Milei e o Libertad Avança, né, que é o Javier Milei e o Espert, que são libertários, basicamente. Os libertários estão quase empatando com a força kirchnerista nas pesquisas para o ano que vem. Ou seja, é uma situação econômica calamitosa, mas que pode dar vazão pela primeira vez a algo que não tem Perón em um dos dois lados. Porque mesmo os Juntos pelo Câmbio, né, do Macri, tem lá dentro da aliança peronistas pra caramba também. Então, sempre eles tiveram esse sabor de socialismo Perón, que o Gustavo mencionou, que o Perón começou como direita. Nunca foi, porque sempre foi populista de esquerda, mas eu acho que ele deveria estar chamando o Perón de direita porque ele era general, né, porque ele deu golpe militar, sei lá por quê. Porque em políticas públicas o Perón sempre foi comunista, socialista pesado. Né? Então, é uma confusão muito grande. E nesse concurso de feiura, eu vejo os vídeos que o Gustavo grava para a televisão argentina, ele elogia o Brasil, né? Então a gente é menos feio que a Argentina, até bastante menos feio, o que chega a ser curioso, porque a gente está num desastre aqui no Brasil. Né? Mas o Gustavo pontua bem aqueles aspectos que o Brasil está melhor. Né? Eu gostei muito quando ele mencionou que o governo Bolsonaro, não o Bolsonaro em si, mas as políticas defendidas, políticas econômicas, principalmente, falando de Paulo Guedes, são bem superiores às que o Macri fez lá. O Macri estava realmente no tal gradualismo. Ele não tinha muita convicção. O Macri teve recentemente no Brasil, Luan, e para ele a liberdade é você ter um celular e falar ao celular. Eu até fiz um questionamento a ele sobre isso. Ele não entende que, poxa, o Estado está em torno de você por todos os lados, impostos por todos os lados, regulamentação por todos os lados, e é nisso que você não pode ser gradualista. Acho que explica bastante o êxito dos libertários lá.
Maravilha, Hélio. É impressionante como que, relativamente, ele acredita que o Brasil está em uma situação muito mais favorável do que a Argentina, né? Então, se está ruim para você, imagina para os argentinos. Mas eu queria dar um passo atrás e trouxe várias críticas ao governo Macri, né? Mas, segundo o ranking de liberdade econômica da Heritage Foundation, a Argentina está na 144ª posição, um pouco pior do que o Brasil, mas ao longo do governo Macri, eles tiveram 5 anos de expansão da liberdade econômica, e isso foi interrompido agora pelo governo de Alberto Fernandes. Qual que você acredita que foi a pior medida do governo atual? Bom, você fez 2 perguntas aí, você falou do Macri e falou do governo atual. Eu acho que o Macri, ele respondeu, ele não conseguiu avançar nas reformas. Né? Por mais que ele tenha conseguido um avanço ou outro, ele deixou claro que ele não conseguiu avançar, não conseguiu trocar agenda. E eu acho, assim, a impressão minha, à distância, é que ele não lutou contra a casta política, contra os privilégios. O Macri nunca foi um outsider de verdade. Né? Então, eu acho que é por isso que o povo argentino está procurando um outsider de verdade, e a gente vê algumas pesquisas indicando o Milei como nome individual, pontuando como de maior chance para as eleições presidenciais do ano que vem. Em termos de alianças políticas, a aliança do Macri ainda é maior, mas em termos de nomes individuais, o do Milei já pontua em algumas pesquisas em primeiro lugar. Eu acho que isso explica um pouco o Macri. A forma dele ver liberdade não é propriamente o que a gente está acostumado aqui entre liberais no Brasil, e ele não conseguiu lograr sucesso. Agora, o governo atual é um desastre completo. Você mencionou aí controle de preços, Luan. Então, os caras, vamos lá, o governo gasta, quer ser papai de todo mundo, como sempre os peronistas fazem. Manda o Banco Central imprimir o dinheiro do nada para fazer essa gastança. E depois, quando dá inflação, ele manda controlar os preços. Esses índices de inflação que a gente está mencionando, de 80, possivelmente vai chegar a 100, são com preços tabelados. Os preços administrados, vários preços administrados tabelados. Ou seja, não faz o menor sentido. Eles estão destruindo o país cada vez mais. Eu suspeito que pode nem acabar esse governo. Hoje, quem manda nem mais é o Alberto Fernandes. Todo mundo diz que é a cretina Kirchner, né? A cretina está mandando. Então, esse governo é um completo desastre. E esse é o exemplo que nós temos que aqui no Brasil olhar e ver, olha aí, isso é o que a esquerda está fazendo. Nós estamos rodeados de países governados por esse tipo de esquerda. E se a gente volta para esse tipo de política, vai para essa direção. Eu acho que cada um tem um certo grau de liberalismo ou socialismo, o que quer que seja, mas o que para mim importa mais é o vetor, em que direção você está indo. Quando chegou o governo Bolsonaro, a nossa direção anterior estava indo lá para a direção da Venezuela. Agora, não está apontando naquela direção. Por mais que você tenha reclamações sobre tudo que está acontecendo aí, mas o vetor apontou para o outro lado. E o que eu não quero é que esse vetor aponte de novo para a direção da Venezuela, ou mesmo da Argentina agora. Esse é o risco que a gente sofre no Brasil, e o Brasil tem um papel de liderança muito grande na América Latina e do Sul. Então, se a gente também ceder para a esquerda e virar de novo o Foro de São Paulo, agora o Grupo de Puebla, que é o novo forinho de São Paulo, moderninho, da esquerda, nós estamos perdidos. Hélio, mais uma pergunta. Você montaria algum tipo de negócio na Argentina? Você veria esse momento de crise como oportunidade também ou sem chance? Bom, eu conheço pouco a Argentina, mas se eu pudesse dar uma sugestão, cara, ajuda os argentinos a saírem de lá. Faz que nem o Gustavo faz. Ele não está ajudando o cara a abrir no exterior, ajuda ele a poupar. O pessoal lá está poupando em cripto, pô. O peso queima na mão. Ele desvaloriza continuamente. Então, o pessoal sai correndo para comprar ou dólar, papel, nos arbolitos, como eles chamam lá, o cara no meio da rua que fica trocando, ou vai comprar cripto, está buscando uma forma de se proteger. As pessoas, ao longo da vida, têm que buscar uma poupança. Como é que você consegue poupar num país que você mal recebeu já está perdendo dinheiro todos os dias?
eles estão destruindo o capital das empresas e a poupança de todo mundo com essas políticas. É muito grave o que está acontecendo e o FMI se enfiou numa roubada, na minha opinião. Pois é. Mas você, né, no Instituto Mises Brasil, lançaram um livro que virou português aqui no Brasil, né, As 6 Lições, um grande best-seller, aí, acho que está com mais de 300 mil cópias vendidas, e basicamente o livro é uma coletânea, né, de um conjunto de palestras que o Ludwig von Mises deu na Argentina em 1959, e ele fala um pouco sobre economia de mercado, socialismo, intervencionismo, como controlar a inflação também, inclusive. O que você acha que seria da Argentina se eles tivessem ouvido e aprendido as lições de Mises lá atrás? Pois é, Luan, é muito triste saber que o Mises deu essas palestras, que essas lições que ele deu lá em Buenos Aires para os argentinos acabou sendo usado agora recentemente no Brasil, onde essas lições hoje talvez sejam um livro de política pública mais influente do governo atual, nas políticas públicas atuais até, não só no Executivo, mas no Congresso Nacional. Então é muito triste saber disso. Luan, eles têm uma Constituição que data de 1853, que originalmente ainda está válida, e originalmente era uma Constituição extremamente liberal, muito inspirada no modelo americano, mas adaptada pelo Alberdi, que era um grande jurista, e bolou uma Constituição, ou influenciou essa Constituição de forma muito positiva. Depois eles vieram fazendo algumas emendas para colocar lá direito social, aquela coisa, né? Todo mundo tem direito a X, Y, Z, dá para você dizer da onde vem. Mas ainda assim a Constituição deles é maravilhosa. Se eles tivessem seguido o que fizeram no século XIX, eles estariam tão ricos quanto a Suíça, quanto os Estados Unidos, quanto países desenvolvidos. Aliás, no início do século XX, eles eram tão ricos quanto esses países. Então, é muito triste, um desastre, que você tem um povo tão bacana, de gente intelectualizada, de gente boa, de gente que sabe fazer uma opção de coisas e produzir, mas todo mundo pendurado no governo. Uma das coisas que eu acho que ajudou a destruir, a gente não tocou ainda, o Gustavo não mencionou, é que lá tem uma grande distribuição de renda entre o setor agrícola, tá? que é muito produtivo, gera muita renda, e os outros que mamam nas tetas dos impostos, então, nas grandes cidades, principalmente Buenos Aires, a classe urbana, funcionários públicos que recebe dinheiro do Estado. Esse ano se projeta que as exportações agrícolas e pecuárias perfaçam 85 bilhões de dólares. Isso é 50% das exportações argentinas desse setor. E eles punem esses setores com as tais retenções, que são impostos sobre a exportação. Eles tiram todo o dinheiro desses caras. Quanto mais produtivo, mais eles tiram. Parece o romance Atlas Shrugged, né? A Revolta de Atlas, da Ayn Rand. Né? E lá eles praticam isso mesmo. Vamos tirar dos caras que são bons, que produzem e tal, que é o pessoal do agro, e vão mudar para o resto. E só sobrou o agro. Só sobrou o agro para pagar a conta. Mas isso aí, até isso, já está indo realmente para o saco. Só continua indo um pouco, porque como o dólar sobe, o agro recebe dinheiro, né? Recebe mais dinheiro. Então, ainda tem um pouco de sobrevida, mas eles estão destruindo o país. Ou seja, né, a gente tem uma várzea na política e na economia argentina maior do que aquela seleção que era treinada pelo Maradona, né, Hélio? Bom, acho que... Eu acho que você está falando aí de futebol injusto. Cuidado, que a Argentina pode ganhar a Copa esse ano. Hein? Você está zoando aí os nossos irmãos. Não vai nada. Mas eles estão com um timaço. Ganharam da gente na Copa América. Estão bem demais. Muito melhor que a gente até agora. Vamos ver. A esperança é a última que morre, mas a Argentina está com um time muito bom. Bom, tomara, vocês viram que o Hélio começou a pé frio, né? Tomara que não seja mesmo. Pé frio não, pé frio lá. Eu estou falando a minha impressão agora. Não, de jeito nenhum, não tem hipótese nenhuma, Hélio, nada. Mas já que você está falando aí de seleção, vamos chamar o Gustavo. Eu vou chamar o Gustavo e você para a gente ver o Fluminense campeão da Copa do Brasil.
Aproveitar que o Gustavo torce Boca Juniors, que é freguês, então... Você realmente está apostando nos azarões aí. Brasil, Fluminense, boa sorte para você. Não, Diniz 2.0 está dando certo. Muito bem. Hélio Beltrão, esse foi o Linha de Fogo dessa semana. Espero que tenham gostado. Até a semana que vem. Obrigado, Luan. Abraço a todos.